Fiz essas polaroids com aquarela recentemente e achei tão fofinhas e fáceis que eu tinha que compartilhar com vocês. Então vamos com mais um tutorial? Oi, eu sou a Kari. Se você quiser pintar comigo, já pode pegar nos seus materiais. Para começar, nós vamos precisar de um papel próprio para aquarela com gramatura de 300, régua, tesoura e lápis. Os materiais que vou usar no vídeo estarão na descrição e deixando bem claro que não estou usando nenhum material profissional, então você também não precisa, você pode usar o que você tem na sua casa. E se você não tiver o papel de gramatura 300, porque ele é mais caro ou porque você não encontrou, você pode tentar usar um de 200 gramas por metro quadrado. Eu usei um papel do tamanho A5 e dividi ele em 4 partes para ficar com um tamanho parecido de uma Polaroid de verdade. Não ficou exatamente do mesmo tamanho, mas ficou bem parecido, ficou fofinho, então eu acho que serve. Se você for mais cri-cri com essas dimensões, você quiser realmente o tamanho certinho, você pode pesquisar quais são as dimensões na internet ou comparar com alguma Polaroid que você tem aí na sua casa e cortar do tamanho certo. Pode adicionar uma fita crepe na nossa lista de materiais, porque nós vamos precisar dela para colar o papelzinho numa bancada, numa mesa, e também para fazer as marcações da Polaroid, porque ela tem uma margem e aquela parte embaixo que é um pouco mais larga. E para essa primeira pintura eu fiz um tom de roxo misturando azul e vermelho, e aí fui dosando até chegar no tom que eu queria. Depois umedeci toda a região do papel em que eu iria pintar com água e dei batidinhas com a tinta ali. A tinta que eu estou usando é uma tinta escolar, é da Pentel com 12 cores. Ela não é uma linha profissional, então ela não expande e faz efeitos maravilhosos. Se você tiver uma aquarela melhor do que a minha, com certeza sua pintura vai ficar mais interessante, mais profissional. Mas se você não tiver, se você também tiver uma escolar, vamos insistindo que vai dar certo. A minha deu certo, ficou fofinha, então eu tenho certeza que a sua também vai. Eu dei apenas algumas batidinhas aí, não espalhei muito a tinta, não queria que ficasse um degradê uniforme, eu queria que ficasse um efeito único e diferente, provavelmente o seu não vai ficar igual ao meu. Antes da próxima etapa é importante esperar a aquarela secar completamente, senão vai dar tudo errado. Agora que você já voltou de dar um passeio, já comeu uma pipoca, já bebeu uma água, podemos fazer a segunda parte, que é fazer esses capins aí, esses matinhos. Eu usei o pincel mais fino que eu tinha por aqui, com a aquarela preta concentrada no pincel. Ela é bem escura, né? Com pouca água. Mas se você não quiser fazer isso, tem outras opções, que é usando caneta nanquim, esferográfica, caneta pincel, o que você tiver por aí, do jeito que você quiser fazer. O importante é só fazer os matinhos e deixar eles um pouco mais orgânicos, aí meio descabelados mesmo, para parecer a natureza, como se o vento estivesse passando por essa paisagem. E pense nas possibilidades, eu tô trazendo esse tutorial, mas você pode mudar todas as cores, mudar os efeitos, mudar as disposições, fique à vontade. Só queria mostrar que com poucos passos é possível fazer pinturas muito legais e fofinhas. Lembrando que eu fiz essas pinturas baseadas em imagens que eu achei no Pinterest. Eu procurei lá polaroids de aquarela, então eu encontrei outras pinturas que outras pessoas fizeram, fotos que me inspiraram, e aí eu resolvi pintar do meu jeito e gravar o tutorial. Então eu também estilizei a pintura de alguém, então fique à vontade para estilizar a minha também. Aí dá pra fazer tantas coisas legais com essas pinturinhas, né? Dá pra decorar o seu quarto, o seu ambiente de trabalho, decorar o seu caderno, o seu planner. Dá pra presentear alguém que você gosta. Além de contribuir para os nossos estudos aí de aquarela, como artista e afins. E já vou aproveitar para pedir o like nesse vídeo, se você tá gostando, se tá sendo útil, porque eu aposto que você vai conseguir fazer. E se você não fizer, no mínimo vai ser relaxante ver esse vídeo, essa aquarela aí se espalhando pelo papel, ou esse momento de tirar a fita. Para a segunda pinturinha, nós vamos misturar azul e preto para fazer um céu mais de noite. E o processo é igual à pintura anterior, nós vamos usar a técnica úmido sobre úmido, então você vai ter que umedecer toda a superfície onde você vai aplicar essa tinta.
Dessa vez eu queria um efeito um pouco mais uniforme, então vocês vão ver que eu peguei um pincel reto, mais chato, não sei como é que fala, para poder fazer um degradê um pouco mais uniforme, mas ainda assim eu deixei ele não tão liso, eu não queria um degradê muito preciso, eu queria ele com um pouco mais de nuances e efeitos ali, para parecer mesmo um céu. E para chegar no resultado que nós queremos, nós vamos concentrar a tinta mais escura na parte superior da pintura e vamos suavizando para baixo, deixando essa parte embaixo mais branca mesmo, como se fosse uma névoa, alguma coisa assim. Vai fazer sentido no final, porque nós vamos adicionar também alguns pinheirinhos aí nessa parte branca. Em todas as pinturinhas desse vídeo nós vamos usar a técnica úmido sobre úmido, então vai ser muito importante esperar secar a etapa para poder fazer a próxima etapa. E quase todas as pinturinhas também aqui vão ser apenas com 2 etapas, não vai ser nada difícil e nada cabuloso. Então o que eu preciso de você para que essas pinturas deem certo na sua casa também é paciência. Espere uma etapa secar antes de fazer a outra. Então nesse momento vai fazer um lanche, vai meditar um pouco, fazer um passeio, trocar umas mensagens com as amigas, com o crush ou com a crush, enfim, espere. Para fazer esses pinheirinhos aí, eu usei a mesma técnica que eu fiz os matinhos na pinturinha anterior. Eu usei o pincel mais fino, com a tinta preta, com a própria aquarela preta bem concentrada no pincel, e fui fazendo esse formato aí, dando umas batidinhas, nada muito ensaiado, não tem técnica para isso, é realmente só isso. Eu só fiz a linha central para saber qual era a altura do pinheirinho e fui fazendo um formatinho, dando batidinhas com o pincel. Você pode usar outra canetinha, alguma coisa, mas eu acho que vai ficar um pouquinho mais orgânico se você fizer com o pincel dessa vez, porque vai dar um efeito mais a carinha do pinheiro. Eu não tenho certeza, eu não tentei fazer com a caneta nanquim, mas pode ser que dê certo também. Então se você fizer com a caneta nanquim ou com outro material, você pode deixar aqui nos comentários e avisar os colegas que dá certo. Se a sua aquarela preta estiver muito aguada, porque eu usei em bisnaga, mas se você usou em pastilha e for escolar, não tá conseguindo deixar ela muito escura, você pode usar tinta guache preta, que eu acho que também vai dar certo. E para fazer umas estrelas nesse céu de noite, nós vamos usar tinta guache branca e um pincel fininho. Se você tiver uma caneta gel branca, você pode usar. Se você tiver outra técnica também para fazer isso, fique à vontade. Só coloca umas estrelinhas para dar um tchan final nessa pintura. Olha, eu gostei de todas, mas eu fico um pouquinho inclinada até essa como a minha favorita, porque eu sou suspeitíssima a falar quando se trata de tons escuros. Eu adoro preto, eu adoro essas cores assim mais concentradas, então essa é uma das minhas favoritas e a minha outra favorita é a próxima depois dessa. Outra cor que eu adoro, que eu sempre coloco nas minhas artes, é rosa. Dificilmente não vai ter rosa na minha arte, nem que seja um detalhe bem pequenininho. E dessa vez é isso que nós vamos aplicar aí. Para fazer esse rosa eu misturei vermelho e branco. É um pouco polêmico, tem gente que não gosta de colocar branco na aquarela porque deixa a tinta mais opaca, mas eu coloquei para deixar esse tom um pouquinho mais claro. Mas se você não gostar, você pode usar simplesmente o vermelho bem aguado para ele ficar mais clarinho. Dessa vez eu queria um degradê um pouco mais uniforme, então eu espalhei um pouquinho mais. E agora é só esperar deixar secar. Novamente, com o pincel fininho e com a tinta preta bem menos diluída, pouco diluída no caso, nós vamos fazer alguns matinhos aí. Confesso que essa pintura eu quase não estilizei, eu vi ela no Pinterest, eu amei de cara e quis reproduzir do mesmo jeitinho, usando rosa e com os mesmos elementos. E para fazer esses matinhos não tem segredo, é só dar as mesmas batidinhas do pinheirinho, ainda mais solto assim, para fazer esse formato de início de árvore, de cidade, arbusto, esse tipo de coisa. E a pintura não acaba aí não, então você vai ter que deixar o matinho secar antes da próxima etapa. E para fazer os últimos detalhes dessa pinturinha, eu optei por pegar uma caneta nanquim com a ponta 04 que eu tinha por aqui. Mas se você não tiver, pode ser uma caneta esferográfica preta. É porque nós vamos fazer aí um postezinho bem pequenininho e alguns fios saindo dele. E os fios feitos com pincel poderiam ficar um pouco mais grossos ou um pouco mais falhados. Eu achei que seria melhor fazer com uma caneta que ia ficar mais um traço mais uniforme, com a mesma grossura e
Ia ficar melhor, gente, eu achei. E para dar um tchan final nessa pintura, nós vamos adicionar aí alguns passarinhos nessa fiação. E é isso, eu adorei, eu acho que eu gosto muito de rosa mesmo, gente. Eu acho que eu sou a louca do rosa, precisei assumir esse detalhe na minha vida. Ok, essa também é um xodó, porque já que eu sou nordestina, não podia mesmo faltar uma paisagem da minha região. Depois de umedecer o papel, como nas outras vezes, eu tentei fazer aí um degradê do azul pro laranja e pro amarelo. Gente, olha, eu confesso que essa eu fiz 2 vezes. O verso dessa pinturinha tem um outro degradê que não deu certo, porque eu não consegui fazer muito bem a mesclagem das cores do azul para o laranja. Eu acho que eu tava um pouco ansiosa, misturei de uma forma que logo virou verde no papel e não deu certo, então é bom ter paciência. Então dessa vez eu apenas dei batidinhas e deixei aí o tempo de secagem fazer o trabalho dele. E eu gostei do resultado que ficou depois que secou, mas se você quiser um degradê mais uniforme, é só usar o pincel com a tinta ainda úmida para mesclar as cores com cuidado. E novamente com a aquarela preta pouco diluída, nós vamos fazer os detalhes finais. Eu usei o pincel um pouquinho mais grosso, mas depois eu retorno com um pincel bem fininho. E aí nós vamos fazer alguns cactos. Chegamos ao fim da nossa última pinturinha. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil para você, te inspirado de alguma forma. Se você fizer as pinturinhas e quiser me mostrar, pode me mandar no meu Instagram, eu vou deixar o arroba bem aqui. Eu vou gostar muito de ver e vou ficar muito feliz. Se tiver alguma coisa que você queira aprender, alguma ideia de tutorial, deixa aqui nos comentários que se eu puder eu vou gravar com certeza. Obrigada se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!